Olá, amados, queridos participantes desse momento especial, que é o Memorial Cast, o podcast da Igreja do Nazareno Memorial. E hoje, mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é o seguinte, já vou pedir para você o básico. Curte esse conteúdo. E se você está assistindo e você ainda não é inscrito, você está cometendo um crime gospel. Pelo amor de Deus, como é que você não está inscrito no canal da Igreja Santa? Em nome de Jesus, taca o dedo aí, compartilha esse conteúdo, porque eu tenho certeza que hoje vai vir uma pedrada santa do céu que vai impactar a sua vida. E eu tô aqui já, nos bastidores eu estava sendo impactado, então imagina a hora que começar. Então, não perca nada. Maravilha? Hoje estamos aqui continuando essa série que nós iniciamos sobre o servir. E esse assunto é muito amplo, são muitas coisas que nós falamos dentro do servir na igreja, na fé, no evangelho, e tive a oportunidade de então hoje receber aqui no nosso estúdio, no YouTube Studio, esse lugar maravilhoso, alguém ilustre, uma presença ilustre que sabe e muito sobre esse assunto, o servir. Quem será que é aí? Você está curioso para saber aí? Está curioso? Não andeis ansiosos. Hoje estamos aqui com o apóstolo Daniel Branco. Muito obrigado. Muito bom estar pela aqui, sua Bruno. presença. Às vezes eu vou te chamar de apóstolo, às vezes de pastor. Não, até Dani. Eu sei que seu nome é esse e tá tudo certo. Estou muito feliz e grato por poder te receber aqui. Nós estivemos ontem num momento muito abençoador lá no Encontro de Homens e o senhor pôde estar trazendo uma palavra foi uma abençoada honra, de Deus. Muito bom. E estou muito feliz e hoje quero que o senhor aí libera aí o que tem dentro do senhor para poder compartilhar conosco aí. E são tantas coisas, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho aí do senhor, família. Então, O senhor tem servido. tenho 62 anos, né? Eu estava com uma ideia errada que eu tinha 63 anos. Você acredita? Amém. Aí a minha mulher falou assim, você tem 62, mas eu acho que eu tinha 63. Não, você tem 62, na verdade, né? Vou fazer 63. E eu sou casado há 35 anos, né? Sou pastor há 36 anos, né? Vou fazer agora em dezembro 36 anos. Uau. Sou pai de 3 filhos, né? Sou avô de 3 netos. Acho que segunda ou terça-feira nasce a 4ª netinha. Amém. E servi o Senhor aí muitos anos na Igreja da Lagoinha, em várias áreas, né? Mas lá, basicamente, assim, eu sou de... antes de ser crente, eu era músico, tocava na noite, aquela coisa toda. Aí me converti e não tem como, né? Você não continuar dentro disso. Aí continuei servindo dentro da igreja como músico, como ministro de louvor, né? Ministrei louvor assim a vida inteira, né? E até um dia lá na Lagoinha, fui surpreendido lá, pastor. Na Lagoinha eu pastoreei a vida inteira, né? E com pastor sênior de igrejas filhas da Igreja da Lagoinha. E o senhor é de BH? Não, sou de São Paulo. Ah, tá. Mas fui para Belo Horizonte estudar. Ah, entendi. E acabei ficando em Belo Horizonte. A minha esposa foi batizada na Lagoinha pelo Valadão, pelo pastor Márcio, com 15 anos de idade. E o pai dela foi diácono lá, tal, a família toda foi dali, viu a igreja nascer, crescer e chegar onde chegou hoje, né? E eu fui para estudar, acabei ficando em Belo Horizonte, estou lá até hoje, né? São quase 37 anos lá em BH, né? Né? Desde quando eu saí de São Paulo. E pastorei núcleo em um dia, cuidando dos núcleos, tal, sendo pastor de núcleo de células, né? E aí um dia o pastor Márcio me chamou, aí ele pegou um livro meu que eu tinha escrito, né? Escrevi um livro sobre adoração.
Aí pegou assim, filho, estou imitando ele aqui, mas filho, você acredita nisso aqui mesmo? Eu falei, claro, pastor. Então, filho, você vai assumir o ministério de louvor da igreja, né? Então, aí eu achei que era uma pegadinha. Não sei, não tinha nem motivo para pensar. Era teste. Eu achei que era um teste, tá me testando e tal. Aí falei, tá bom, pastor, então, que legal, tal. Fui embora e continuei fazendo na igreja tudo que eu fazia, normal. E não fui assumir o Ministério do Louvor, como ele tinha mandado. Passou uns 2 dias, ele falei, filho, você não esteve lá no Ministério do Louvor ainda? Eu falei, aí eu não sabia o que responder. Eu falei para você, lá o pessoal está te esperando lá, vai para lá agora. Olhei. Eu falei, cara, eu acho que ele está falando sério. Achei que era um teste, não vou nada. Era um teste. Porque lá poucas pessoas estiveram na frente do Ministério do Louvor. Foi a Ana, que criou, quando ela voltou dos Estados Unidos de Dallas, ela criou o Ministério do Louvor e começou a estar à frente do Ministério do Louvor, e aí gravou o primeiro CD, aí veio o segundo CD e tal. E o primeiro CD era Diante do Trono. Uhum. Era o nome do CD. Que virou o nome do ministério depois. Porque era o Ministério do Louvor da igreja. Olha aí. Foi isso que aconteceu. E aí ele pediu para assumir, aí eu fui aterrissando devagar. Aí eu tinha aquela sensação, às vezes, pô, amanhã ele vai me ligar e dizer, ó, pegadinha do malandro, yeah. Eu achei que ele ia fazer. Mas o senhor achava isso porque, por exemplo, era muito não grande sei. e estranho chamar o senhor eu não assim? me sentia Preparado, habilitado. Tinha pessoas melhores do que eu, né? Tinha gente muito melhor do que eu. E por que eu? Só porque eu escrevi um livro e tal. Só escrever um livro. Sobre isso, né? Sobre o Ministério do Louvor na igreja, sobre o sacrifício, sobre a adoração, tal, as etapas de um sacrifício, que foram insights que Deus me deu, e eu coloquei isso no livro. E eu vivi uma experiência assim, em 2000, eu achei um filho morto dentro de casa. E aquilo marcou demais, né, a minha vida. Meu Deus. Por quê? Porque quando você adora a Deus por causa do carro novo, da casa nova, por causa do emprego que Ele te deu, do dinheiro que Ele te deu. Agora, é diferente quando você tem que adorar a Deus apesar de você achar um filho morto em casa, apesar de você nunca mais ver o seu filho, apesar de que aparentemente parece que está dando tudo errado, o mundo está caindo na tua cabeça, né? Parece que Deus esqueceu de você. É mais ou menos dentro disso, né? E aí eu escrevi, né? O senhor escreveu após isso? Baseado nessa experiência de tudo, aí eu coloquei tudo aquilo que estava dentro de mim. Eu escrevi em 1 mês esse livro, né? Em 1 mês. Que 1 mês assim, passava a noite toda escrevendo, aí chorava, adorava, orava, voltava para o computador, sentava de novo e me recompunha e vamos embora. Então, não é uma coisa que foi escrito pelo Chat GPT. Poxa, aí. Chat GPT. Né? Não foi, não. Foi escrito, né? E assim, eu escrevo bastante, né? Material para discipulado, material de célula, porque precisa fazer, né? Como eu escrevo muito, eu sempre espero ter aquela experiência explosiva, inspirativa que eu tive nesse livro do Íntima Adoração, que eu estou reeditando. Ele está sendo republicado de novo agora. Esse né? é o livro que nós estamos... Que agora eu
repaginei ele, coloquei mais 1 ou 2 capítulos no livro, que depois, que eu estava te falando, no dia Sim. do Tabernáculo de Davi, que era um entendimento que eu não tinha, né? Quando Deus vai restaurar o Tabernáculo Sim. de Davi que está caído. Baseado nisso, eu peguei a minha experiência do livro, as coisas que eu acreditava, e que eu desenvolvi a vida inteira no Ministério de Louvor na igreja local que eu pastoreava. Uhum. Então eu era um pastor músico, que eu ensaiava com o Ministério de Louvor, que eu tratava o caráter dos músicos, até eu acho que estava até falando com o pastor Marcos aqui, né? Porque, eu cheguei a um entendimento assim, todo o Ministério de Louvor, ele tem 3 figuras no Ministério de Louvor. Você tem essas 3 figuras, né? Que é o ministro de louvor, que é a pessoa que conduz a congregação à adoração, que é um papel, né? Tem o líder do louvor, que é o cara que conduz o ensaio, que tem que ter uma percepção técnica das coisas, e que entende de música, né? Que entende que o menos é mais, que entende a dinâmica de banda, aquela coisa toda, quando está muito, quando está pouco, né? E na música aceita tudo, né? Você pode tocar com 2 violões, com 3 guitarras, mas você tem que saber fazer isso, né? Você tem que saber fazer isso. Então, esse cara tem que ser um cara técnico, que entende disso, né? Então, essa é a segunda figura, que é o cara que conduz o ensaio, que ele cuida da área técnica da música. É, né? O cara que seria o cara que faz as escalas também? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas aí tem a terceira figura, que eu acho super importante, que é o pastor, né? Que esse cara, essas 3 pessoas, se for numa só, é bom, né? Esse pastor não é o cara que tem o título de pastor, né? Mas ele tem que ter o coração de pastor. Por exemplo, quantas vezes você teve que parar um ensaio porque deu uma treta no meio do louvor? Né? A pessoa está tocando errado, aí daquelas coisas. Parou, volta. 1, 2, 3. Essa vai e volta, esse vai conflito, e volta. Esse conflito, o cara está tocando errado. Pô, você não estudou, você não ouviu a música, você não estudou a partitura. Pô, tá errado, você está tocando a nota errada. E essas coisas, às vezes, dá os atritos. O cara que tem, o líder do louvor, que tem o coração pastoral, parou e vai tratar a situação. E eu fazia isso, sempre fiz isso. O senhor era os 3 em 1, tipo assim, tinha essa graça? Eu tinha essa graça. Eu conseguia cumprir as 3 funções. Eu era o pastor da igreja, e fui formando ministros de louvor, assim, entendeu? Saber fluir profeticamente, é o ministro de louvor que tem que fazer isso. E eu conseguia, eu fui desenvolvendo, por ser músico, né? Por ter um coração pastoral, que eu sempre me preocupei muito com a vida do músico, né? A vida fora da plataforma, que é a continuação da adoração lá fora. O pós-domingo, né? O pós-domingo, ou pós-culto, né? Pois é. Que às vezes é o pós-culto. Então, essas 3 pessoas, elas são numa só. Então, por isso, eu tinha uma percepção. E quando eu assumi o Ministério do Louvor da Lagoinha, eu tinha que desenvolver essas 3. Só que era mega blaster. Porque você cuidar de 1 ou 2 equipes de música é uma coisa. Na época tinha 39 equipes de música na igreja. Meu Deus. Então tinha 40 cultos por semana, né, na igreja.
Só no domingo era 13 ou 14 cultos. Só no domingo. Meu Deus. Então vai Cabe. além de fazer escala, além de fazer escala, de colocar a pessoa numa escala. Então você tem que ter um planejamento estratégico, porque eu tinha que pensar assim, eu tenho que melhorar a qualidade da vida do músico, que é unção, favor de Deus, o fluir de Deus, né? E tem a questão técnica, que o cara tem que melhorar. Que a maior parte de músicos dentro de igreja não estuda, não se dedica, então ele fica mediano a vida inteira. Então, e que é ruim isso. Entendi. Então, você não evolui. Né? Não evolui a área musical da igreja. O senhor tinha que cuidar então, dessas partes todas. Você tem que desenvolver um projeto para ter capacitação musical, capacitação ministerial, junto com a música, né? Você tem que desenvolver, o cara tem que ter uma perspectiva de adoração correta, ele tem que ter uma perspectiva de adoração profética correta. Então, é a ideia do tabernáculo de Davi. Compreender. Né? Quando o profeta Amós fala assim, eu restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído. E ele é repetido, essa mesma fala de Amós é repetida no livro de Atos. E Atos da Apóstolo. Depois disso eu virei e restaurarei o tabernáculo de Davi que está caído. E na verdade não é restaurar o tabernáculo, mas restaurar a mentalidade que Davi teve em restaurar, em ter restabelecido o tabernáculo em Jerusalém, assim que ele assumiu o reino, e ter restabelecido o culto no tabernáculo, os turnos dos músicos, né, que está lá em 1 Crônicas 25, que eu falo no meu livro, que são as 4 atribuições, né, para ministério de música que você precisa desenvolver, né, que é a primeira, que adoração é serviço. Não é música, é serviço. Né? E o ministério, se fosse grande, seria magistério. Mas como é ministério, é mini. Isso é só um trocadilho idiota. Até que cabe também. É mini, é pequeno. Então não é grande, é mini. Né? Não deveria ter glamour. E existe, né? Mas é o que existe hoje, muito glamour. Né? Não é hoje, sempre existiu isso, né? Na igreja, né? De anos para cá, isso o palco é onde todo mundo quer estar. E hoje com a tecnologia, o altar vira palco, né? Com a tecnologia, que não é, eu não sou contra nada disso, né? Com a tecnologia. Eu botei no modo avião e estão chamando aqui. Que com a tecnologia fica um Mega Blaster Power, né? Esse é o segundo. Esse é o segundo pilar que o senhor falou, são 4. O primeiro pilar é o serviço. Uhum. Que são servos e não músicos. Uhum. Então começa por ali. E quando eu penso nisso, né, quando Davi estabelece os músicos, né, lá em Crônicas 25, ele diz assim, todos eles estavam a serviço do rei. Os filhos de Jedutum, de Asaf, de Remã, estavam a serviço do rei. Então era serviço. Né? E tem uma coisa interessante, porque no templo, tanto no tabernáculo como depois no templo, lembra aquela, há muitos anos atrás, eu não sei se você vai lembrar disso, acho que lá pelo... Pastor Marcos deve lembrar. No 99, 2000, surgiu um movimento, junto com aquele Davi Silva e com Mike Shea, que eles cantavam de costas para o povo. Ouvi falar sobre isso. Então, Davi Silva e Família, né? Só que antes dele, ele era
mais novo. Eu estou falando disso tem 23 anos isso. Então eles vieram com essa ideia de estar de costas para o povo, mas de frente para Deus, que é a ideia da adoração. Sim. Porque no templo, os turnos, quando você vê Davi estabelecendo, ele estabeleceu os turnos em Crônicas 25, 24 horas ininterrupta. Então, eles tinham os turnos de adoração dentro do templo. E não tinha público para assistir. Não, os caras, os filhos de Coré, os filhos de Asaf, de Remã, de Gedutum, todos aqueles que eram da tribo de Levi, Davi reestabelece aqueles homens para adorar 24 horas ininterruptamente dentro do tabernáculo. Então eram turnos ininterruptos. Então era uma coisa que não parava. E não tinha público, não tinha palco, não tinha nada disso. Então eles estavam diante no tabernáculo, cantando dioturnamente, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então não tinha público. Então a ideia deles era correta, a ideia. A igreja que não é muito religiosa, que não entende essas coisas, né? Então ela recebe isso com muita... Por quê? Porque hoje todo mundo quer aparecer, pô. O palco é onde todo mundo... É o lugar que ele almeja, né? É o que a pessoa busca, o que a pessoa põe como objetivo de vida, né? Tá lá, eu queria cantar na frente, igual o Diante do Trono, né? Cantar diante de 1 milhão de pessoas. Quem fez isso no Brasil? Só eles. Sim. Entendeu? Num culto ao vivo. E era poderoso. Não era... Era uma ação de Deus assim, sobrenatural. Gente sendo curada e tal. Havia uma graça sobre o movimento. Exatamente. Mas a ideia era essa. Por quê? A ideia de Davi no começo é de que eles são servos. Eles estão no templo para servir. Então, e os caras só estão no templo para tocar. E não para servir. Tem uma história lá na Lagoinha, eu não sei se é verdade, eu não duvido não. Mas diz que uma vez chegou alguém para o pastor Márcio Valadão, e era filho de um pastor, e ele veio para Belo Horizonte, e ele falou assim: pastor, eu estou aqui para te servir, o senhor pode contar comigo, para o que deve se eu precisar de alguém para pregar. Meu Deus, não, eu acredito. Isso para quem quer servir. Né? Eu acredito. E aí o Valadão chamou o zelador, pediu para trazer um balde, uma vassoura. Filho, começa servindo, limpa o salão aqui, começa por aqui. Meu Deus. É uma história que contam lá, né? Eu não duvido. Mas eu não duvido. Tem uma história de um pastor que me falou assim uma vez. Ele falou assim que um dia ele estava num lugar, né? E aí ele começou a conversar. Eu sou pastor, eu sou pastor, legal. Aí ele pegou, tirou um cartão do bolso assim e falou assim, ó: eu sou pastor e eu batizo no Espírito Santo, eu prego. Eu falei, não faço nada disso, eu só sou um cara pastor. Não tem nem nome, qual é o seu nome? Meu nome é pastor. Eu sou o presbítero Antônio Canão, eu perguntei seu nome. Isso é complicado, né? Então a pessoa não tem a ideia de que ele está ali para servir. Então ele é só um músico. É interessante que... Ele não serve na igreja, ele não ajuda em nada, não coopera em nada. Ele é um profissional da música. No último episódio, a gente estava falando a respeito desse tema que a gente está falando ao longo desses vídeos, que é o servir. E a gente tocou no assunto sobre quando Deus coloca Adão no jardim. E a Bíblia vai falar assim: então Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Exatamente. E aí nos originais essa palavra ela é atrelada ao serviço. E é interessante porque esses pormenores não são bem entendidos, né? A palavra adoração na língua original é o avodá. É a palavra proskinel. No grego. No grego. Que vem de uma declinação do grego para a palavra latreia. Latreia é culto. Ok? Sim. Latreia é culto.
Então, quando ele diz assim, apresenta o corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, é a palavra latreia. Só que tanto a palavra proskinel como a palavra latreia é traduzida para service, no inglês, serviço. Então, existe a expressão mais profunda de adoração no Novo Testamento, é a mulher de Lucas 7, quando ela chega por trás de Jesus, e ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os cabelos, que é o lava-pés, que é o serviço. Então, o ato mais profundo de adoração, e o próprio Jesus fala assim, ó, o que ela fez será lembrado para sempre isso. Entrou nos anais da adoração profética. E hoje todo mundo, como Maria, canta até hoje isso. Mas aquele ato daquela mulher, todo mundo critica a Marta, que a Marta trabalhava demais. Agora, se não tem o serviço da Marta, não tem como a Maria estar dentro adorando. Entendeu? Sim. Então, o serviço da Marta era tão importante quanto a adoração da Maria. Apesar que Jesus faz referência a Maria. Agora, que é uma coisa... Quando Lázaro, que Marta e Maria eram irmã de Lázaro, eles eram irmãs de Lázaro. E essa adoração foi quando Jesus, ele vai na casa de Lázaro. E ele, na casa de Lázaro, ele tem a adoração da Maria, ela tem o serviço da Marta, e ela tem, enquanto uma estava adorando, a outra estava arrumando a casa, servindo, e Lázaro estava sentado na mesa conversando com Jesus. É o que o texto bíblico diz. Então ele tinha o serviço da Marta, a adoração da Maria e a amizade do Lázaro. Meu Deus. Então é o que precisa na vida de uma igreja, né? Comunhão, né? Amizade, né? Serviço e adoração. E ele encontrou tudo isso dentro de uma casa, dentro de uma família. Então a gente... e é interessante, quando Lázaro morre, quando acontece, lembra quando Lázaro morreu? Sim. Se você ler os evangelhos, assim, que são duas perspectivas, né? Cada um de uma perspectiva diferente do Cada um de uma perspectiva. Mas o evangelho fala assim, que Lázaro morre e a Maria, que é a fezuda, né? Que tem a fé, que tem a adoração, fica paralisada. E quem foi buscar Jesus? A Marta? Foi a Marta. Não, eu vou lá, nós vamos buscar ele e certamente ele vai ressuscitar o nosso irmão. Meu Deus. Então essa ideia de que a Marta é falta de conhecimento bíblico, né? Se você ler, naquele momento a Maria foi exaltada. Mas lá dentro, quando morreu Lázaro, a Maria ficou paralisada, congelada lá. Ai, meu irmão morreu. Ficou paralisada. A adoradora. Que acontece muito isso, né? Porque são as situações. Isso é profundo, hein? São as situações difíceis. E eu estou falando isso agora, porque eu nunca pensei nisso. O adorador. É agora que eu estou pensando nisso aqui. Amém. Porque a verdadeira adoração vai refletir nas situações adversas da vida. É o que você é. Não o que você faz. E não, entendeu? Tá tudo bem, eu tô aqui chapando, arabaçou, balabaxei, badamaná. Mas quando o pau quebra, mano, é quando você é você. Sem fake. Sem filtro. Sem estereótipo, sem nada, entendeu? E é o que, aquela ideia, né, quando Deus fala em Deuteronômio, né, fala assim, eu te levei, ó Israel, para o deserto, para te provar, para te humilhar,
e para ver o que tem no teu coração. Porque o deserto, que foi a morte do Lázaro, ela prova quem é quem. E ela vê quem é quem. Quem é você de verdade. Vai ver o que está no coração. Então a profundidade de quem a pessoa é em Deus é revelada nos momentos adversos da vida. É quando um filho morre, é quando o dinheiro não tem, quando a comida, quando você não tem o que comer, quando você não tem dinheiro para pagar a conta. É onde vem a profundidade. É nessa hora que Jesus procura os verdadeiros adoradores, que vão adorar o Pai de maneira, não sei se existe essa palavra, incircunstancial, né? De maneira assim, independente das circunstâncias, né? Ele vai adorar a Deus e vai queimar, e vai chapar, e vai ficar charolado lá, vai ficar todo aleluiado lá, independente de qualquer coisa. Sim. Então, nossa, misturamos um monte de fio. Mas um monte aqui de fio tem solto aqui. Tem conexão. Não é, Marcos? É porque um monte de fio solto aqui. Quando a gente entra no tema serviço, é muito profundo, né? Então são coisas que a gente Porque serviço é adoração. E adoração é serviço. Então não é música, é serviço. Então é isso. Então quando ele diz, é a primeira coisa que eu vejo lá no texto, né? Serviço. Segunda coisinha aqui, que é que todos eles estavam debaixo das ordens do rei e debaixo das ordens do seu pai. Porque os pais ali, os líderes de cada família, que eram clãs, né? Que eram os clãs, eles, então, a submissão tanto ao rei Davi como aos líderes dos turnos, que eram famílias que faziam isso nos turnos. Os filhos de Remã, os filhos de Jedutum, entendeu? Os filhos de Asaf. Então, eram as famílias que estavam lá adorando. E era exigido deles submissão. Que é uma coisa que todo mundo fala que é o diabo, era rebelde e tal, né? Que vem essa ideia de que da adoração, porque quando a Bíblia diz assim que o diabo, né, quando ele foi precipitado do céu, que ele construía tambores e pífaros. Quer dizer, a ideia lá do texto, né, bíblico, na boca do profeta, de que o diabo era um construtor de instrumentos e subentende que ele estava diante do trono de Deus, como os querubins, dizendo santo, 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 santo. E ele se rebela contra Deus. Então, aí fala assim, o ministério do louvor é atacado. Não, a rebeldia, ela ataca o coração de todo mundo. Uhum. E a gente pode especificar no caso do ministério do louvor. E as pessoas dizem, é difícil lidar com músico. É difícil lidar com crente hoje. E o senhor estava falando a respeito disso, um pouco nos bastidores, e eu queria até entrar um pouquinho, já que o senhor tocou agora. Por exemplo, é difícil lidar com músico. E o senhor estava até falando um pouquinho, tipo, que músico realmente é diferente. Né? O músico é diferente. E diferente como? O senhor trabalhou com essa raça. Esse povo. Tem um livro bem legal que lá no CTMDT, a Ana Paula, quando morava no Brasil ainda, eles dirigiam o CTM, que é o Centro de Treinamento Ministerial do Dia do Trono, que vem pessoas do Brasil todo, e eu estudar lá. Certo. Tal. Ou música ou Ministério Pastoral. Tem um livro que ela indicava, que era, eu acho que quase leitura obrigatória da escola, que era O Coração do Artista. É um livro grosso, top. O livro é muito... que ele fala sobre... Porque o músico, vamos pensar assim, nem todo mundo que toca e canta na igreja é músico e é artista. Ele tem um sonho artístico. Olha aí. É diferente. Porque todo mundo tem essa neurinha, né? Cantar na frente do espelho, de querer estar diante de uma multidão, pregando. É todo mundo, né? É uma coisa assim.
Tem pregador que prega sozinho, tá dentro do carro pregando. Eu já fiz isso. Pregar para si mesmo no espelho, essas doideiras. Então a pessoa tem essas maluquices, assim. Agora, tem a pessoa que deseja ser isso, deseja fazer isso, né? E tem o músico, o artista, né? Que cria coisas, né? Que seja na fotografia, porque isso o cara tem que ter feeling para isso. É o tal do feeling, né? É o feeling, né? Seja desenhar, seja criar uma arte, compor música, teatro, todo mundo que é ligado com a área de artes, seja música ou artes cênicas, né? Ela é mais hipersensível, porque a criar coisas exige você uma certa sensibilidade. Você tem que ter um feeling para isso. Então pode ver, todo artista é todo estranho. Ele tem uma esquisitice. Nata, né? Cabelinho grande, um óculos diferente. Já é meio estranho, né? Não é? Eles têm aquela a roupa, o jeito de se vestir, aquele estereótipo e tal. É o artista. Né? Então, lidar com esse universo, com essa hipersensibilidade, que eles têm uma hipersensibilidade para artes, né? E não aguentam ouvir a palavra não. Entendeu? Aí é que vem a questão da submissão. Então, tem que ser do jeito dele, tem que ser... lidar com gente, assim, que você liga com o artista, lida com a expectativa da pessoa, né? Com o sonho dela, de ser uma Ana Paula na vida, ser um Antônio Cirilo da vida, ser um David Kinlan da vida, né? Ser um Trazendo a Arca, um Luiz Arcanjo, né? Todo mundo quer ser esses caras, né? Todo mundo quer ser esses caras. É igual jogador caro, é igual o Neymar. Quantos Neymar tem no Brasil? Mas todo mundo quer ser um. E tem o sonho de querer ser um. Aí vem a questão do CD, né? Aí vem aquele... rapaz, eu tinha pilhas de CD lá no Ministério. Hoje nem tem mais. Na época eu tinha muito, né? Pessoa... E o Valadão era bem legal. Eu falei assim, procura o pastor Daniel lá no Ministério do Louvor. Ele vai te ajudar. Ele não falava não, jogar para mim. Não, é eu que tinha que dizer não, né? Porque a pessoa tem um sonho, investe dinheiro nisso, gasta muito dinheiro com isso, às vezes de má qualidade, música ruim, gravação ruim, composição, habilidade musical ruim. E a pessoa tem aquela ideia de que ele é. Então você lida com isso o tempo todo. Então, uma das coisas que é importante, além de conhecer o coração do artista, né? Por isso que eu perguntei para o senhor que o artista ele é uma raça um pouco diferente, né? E a maior parte das pessoas não sabe lidar com isso. Isso, mas e que porque ponto? É muito... fulano é muito melindroso, tal. Ele é melindroso, ele é... de fato é mesmo. Artista. Mas isso é uma coisa ruim ou é uma coisa... Tipo, como é que é? Só é diferente. É onde que ele tem que aprender a sujeitar aquilo que ele carrega dentro dele a alguém. Que é o tal da obediência. É a obediência. Porque ele não tem toda a verdade. Vou dar um exemplo aqui. Posso dar esse exemplo? Claro. Uma vez, porque o artista, ele coloca na arte dele, seja na música, seja na pintura, ele coloca na arte dele o estado da alma dele. Tá aqui o pastor Marcos é psicólogo. Não é verdade, Marcos? Repete essa última frase, ele coloca... Ele coloca na arte dele o estado da alma dele. A arte dele reflete o que ele está. Por exemplo, a sofrência. É o cara que foi traído. Eu ia falar corno, mas eu não vou falar.
Eu ia falar pessoas que foram que prejudicadas. foram prejudicadas, né, emocionalmente. Essa daí, prejudicadas com Não, dores de cabeça. não. Uhum. Então, o cara, assim, ele coloca na arte dele O estado daquilo que ele pensou. estado da alma dele. Por exemplo, eu tive uma vez dentro da casa de uma mulher, ela pintava e fazia escultura de imagem fálica. Fálica, nunca ouvi falar. O que é uma imagem fálica? Era o formato de um pênis. Exatamente. Tudo ela fazia assim. Às vezes fazia literalmente um pênis. Que doideira. É uma imagem fálica. Eu acho que naquele filme A Pequena Sereia, você pode ver que no palácio dela são várias imagens fálicas. É uma mensagem subliminar aquilo. Os filmes da Disney tem muito isso, né? Tem muito, demais. No caso aí, é A Pequena Sereia, né? O filme do templo lá, do palácio lá, é aquele monte de Olha que doideira. doideira, né? Mas é para despertar na criança isso. Então, o artista faz isso. Se ele ele não submete a arte dele, ele tem que se sujeitar a alguém, entendeu? Sujeitar a liderança de uma igreja, porque senão o cara vai botar doideira na cabeça dele lá. E isso tem que estar debaixo do escrutínio de um homem de Deus, um homem santo, que entende a arte. Então, o senhor acredita também que esse pastor, esse líder de... Não sei como eu colocaria. Essa pessoa que vai tratar com o louvor, vou colocar assim. Ela precisa ter esse feeling artístico também. Tem que ter, senão, né? Como é que você compõe uma música? Como é que você escreve? Como é que você desenha? Tem que ter. E é uma dádiva de Deus isso, entendeu? Que o diabo distorce isso nas pessoas e canaliza para o mal, às vezes, isso. E às vezes com rebeldia, com esse tipo de coisa. Então, isso, a pessoa tem que estar debaixo das ordens de alguém. É como os filhos de Asaf. Eram músicos, eram tangedores, né, que tocavam na casa do Senhor, mas eles tinham que estar debaixo das ordens do rei. Quer dizer, tem um ministério, né? E tem uma liderança na igreja. E esses caras têm que se submeter. E normalmente eles têm problemas por causa disso. Porque não quer submeter. A gente está falando de negócio de horário, né? De horário de culto, né? De louvor. Né? Lá, por exemplo, lá na Lar, lá em Patinga, é 30 minutos cravado. Cravado. E o senhor acha que como que é um bom tempo de louvor? É um ungido. É um ungido. Porque o bom tempo de louvor é quando desperta a fome por Deus nas pessoas. Isso que é um bom louvor. Quando desperta o desejo de orar, que desperta na pessoa a devoção, que desperta na pessoa o desejo de buscar Deus, entendeu? Que gera quebrantamento, que gera intimidade dentro da pessoa. A pessoa se volta para Deus. Isso que é música. Então não é se... Né, tem música aí que dá a beijinho no ombro gospel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, até um rap, e não te ajudou, quando eu nem sei... Quando te ver na bênção, vai se arrepender. Vai entendeu? te ver Não parece a música... no palco. É a vingança, a música da vingança. Pô, é vingança gospel, né? É vingança gospel. Quer dizer, isso é ruim isso. São canções que eu acredito que não são cristocêntricas e nem verticais, né? Não nasceu em Deus. Não nasceu em Deus. Nasceu numa alma machucada, que está ferida com todo mundo, que estendia a mão para ele. Tá igual o cara lá no poço lá de Siloé, né? Mas por que você não entrou na árvore? Ninguém me ajuda, pô.
Ninguém me ajuda. Toda vez que eu vou... Vitimismo, né? É. Então, isso é... Mas, então, encerrando, fechando isso, tem que ter o escrutínio de alguém, né? Por isso que tem que ter liderança, né? Essas coisas têm que ser ajustadas, né? A pessoa não pode ficar entregue, né? Então, não, o pessoal do louvor vai começar o culto lá. Não, a gente tem que estar lá, pô. Uau. Tem que estar lá. Olha, apóstolo, é um assunto tremendo e que a gente tem certeza, eu tenho certeza que você aí de casa está impactado com tanto de coisa que a gente tem falado aqui. E nós faremos uma segunda parte. Você quer a parte 2 desse bate-papo aqui? Você achou que a gente ia entregar tudo aqui, né? Não vamos entregar tudo não. Porque o que é melhor pode melhorar ainda mais, beleza? Então a gente vai ter uma segunda parte desse episódio. Então se você quer, já coloca aqui nesse comentário desse vídeo aqui, desse episódio, qual parte você mais gostou, que você ficou impactado. Fala, poxa, aquela parte ali foi uma pedrada, uma paulada, um tapa na minha cara. Porque é assim que Deus ensina. Deus vai sempre dando aquelas macetadas de quina pra gente poder dar uma aprendida. E nós iremos para a parte 2, mas nós vamos ficar por aqui nesse episódio. Não se esqueça de curtir, comentar o que você achou e compartilhar. E se inscrever no nosso canal. Quando você faz todas essas coisas, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, por favor, nos ajude. Bem, apóstolo, obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Nós vamos voltar aqui para terminar essa conversa. Bom Jesus. E tenho certeza que vai ser tremendo. E você aí de casa, que Deus te abençoe. E não se esqueça de fazer esses trâmites que você já sabe. Tudo de bom sempre. Deus abençoe.